bem-vindo a mais um Voix Podcast, Conexões que Geram Valor. Eu sou Monique Rangel e, claro, não me canso de repetir, como não poderia deixar de ser, pessoas maravilhosas e extraordinárias aqui com a gente. E hoje, Renato Lisboa. Ele é neuropsicanalista e socorrista de saúde mental. Porque, né, afinal de contas, no mundo que a gente vive hoje, quem que não precisa cuidar da saúde mental? Quem? Quem? Levanta a mão. Quase ninguém, né? Então, Renato, muito obrigada pela sua presença hoje. É uma alegria imensa e uma satisfação incrível. Olha, o prazer é meu poder estar aqui, falar com esse podcast, com essa audiência maravilhosa e falar sobre saúde mental, que é o tema em alta no mundo inteiro. As pessoas estão vivendo uma nova revolução, agora a revolução tecnológica. Às vezes a gente dorme com uma tecnologia e acorda com outra, com outras metas, um mundo que está pressionando cada vez mais o ser humano, e as pessoas estão tendo que adquirir habilidades de maneira bem rápida para poder lidar, principalmente com as questões emocionais, e aí entra justamente a proposta do socorrista em saúde mental. Aliás, não ia começar com isso, mas agora você tocou num ponto importante. Isso se dá, essa velocidade toda de informação que a gente está adquirindo, né? Essa coisa de a gente ter que estar sempre à frente de tudo e recebendo essa quantidade de informação o tempo todo, a velocidade da internet, e sendo obrigado a estar sempre à frente, vivendo num futuro, né, o tempo inteiro. Isso acaba afetando em que grau a saúde mental, né? Muito mais do que antigamente, isso aumentou exponencialmente. Olha, com certeza. Hoje a gente fala que a obesidade mental, a obesidade intelectual, né, do excesso de informações, acaba pressionando muitas pessoas. A nova geração, por exemplo, essa geração dos milênios, é uma geração que está entrando no mercado já querendo conquistar coisas, acelerando os processos. Não querem passar por uma faculdade, passar 4, 5 anos estudando para depois se tornarem profissionais, para depois começar a trabalhar e terem os seus retornos financeiros. Não, já querem entrar no mercado imediatamente após sair o ensino médio e começar ali a ganhar ali o seu dinheiro, ganhar ali os seus sonhos. Então, assim, tá tudo muito rápido, os processos estão sendo atropelados. E aquelas pessoas que não estão conseguindo se enquadrar nesse novo modelo de vida, e não estão conseguindo lidar com as questões mentais, as questões emocionais, acabam adoecendo, acabam entrando num sistema de depressão, ansiedade, transtorno de ansiedade excessivo, a síndrome do pânico, no mundo do trabalho a síndrome burnout. Então a gente tem hoje tido um aumento demasiado de casos de pessoas passando por esse sofrimento mental, e vem as novas metodologias também criando sistemáticas para poder atender a toda essa questão. Como, por exemplo, o socorrista em saúde mental, que é uma metodologia nova. Eu fui um dos 150 alunos no Brasil que formou no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ainda no âmbito da pandemia. Naquela época a gente acreditava, né, que aquela formação era para atender aquele momento pandêmico, as pessoas estavam com depressão, com ansiedade, medo do futuro, o que ia acontecer, muitas pessoas morrendo em função ali da situação da Covid. Só que depois que a pandemia passou, o que aconteceu? As pessoas ainda continuam adoecidas, e cada vez mais o índice de suicídio, tanto no Brasil quanto em Portugal, tem aumentado a cada ano. Então, a metodologia do socorrista mental ela é interessante porque ela trabalha fundamentalmente na questão comportamental. A partir do momento em que a gente aprende a fazer a leitura de pessoas, a gente começa a ter uma comunicação mais assertiva com relação a essas pessoas. Então, por exemplo, a pessoa que está passando por um sofrimento mental, muitas das vezes, ela não compartilha com o outro. Tem medo do preconceito, tem medo do julgamento, tem medo de ser cancelada, né? A palavra cancelamento é uma palavra hoje em alta no Brasil, as pessoas sendo canceladas. Então a pessoa tem medo disso tudo, então ela não compartilha, não busca ajuda. E ela acha que ela está passando por um período que é uma fase e que ela vai conseguir sair sozinha dessa situação. Mas em relação à mente, é diferente das dores físicas. Dor física, às vezes você vai lá, toma um remédio, faz um tratamento, ou faz uma cirurgia e resolve. Na mente nem sempre é assim.
Na mente tem todo um processo e muitas das vezes diferente daquele tratamento convencional da questão física. Então a pessoa precisa sim de profissionais que tenham o conhecimento adequado para poder fazer a ajuda e elas poderem sair desse processo. E aí o socorrista em saúde mental, ele é um profissional que ele não precisa ter uma formação na área da saúde mental. Qualquer pessoa pode passar pela formação em socorrista mental, porque ele não vai fazer tratamento terapêutico ou psicológico na pessoa. Eu ia te perguntar isso. Qual é a diferença? Ele vai fazer a identificação, ele vai aprender a acolher aquela pessoa, quebrar a resistência, que às vezes aquela pessoa pode ter em função do preconceito e do julgamento. Ele vai identificar o nível de adoecimento daquela pessoa, se for uma questão leve. Às vezes a pessoa está desorientada, está desfocada, está sem saber o que fazer numa situação ali, e às vezes muito nervosa. Então ele pode aplicar uma mentoria e através de um processo de mentoria resolver o problema junto com a pessoa. E se a identificação for de algo mais grave, uma depressão, uma ansiedade, necessitar da ação medicamentosa, aí o socorrista faz o encaminhamento para um psiquiatra, que é o profissional que vai usar o medicamento, e durante esse processo ele vai acompanhando a pessoa, para a pessoa se sentir acolhida. Ele tem ali a função de criar essa rede de apoio, porque quem está adoecido em relação à mente precisa da rede de apoio. Ela não vai conseguir sair sozinha, muito pelo contrário, se ela continuar sozinha naquele processo, a chance de agravar aquele processo e de ela tomar decisões precipitadas é muito grande. Então o trabalho do socorrista hoje é fundamental, é isso que eu venho trabalhado lá no Brasil e que eu vim trazer para Portugal também, essa formação, porque a gente tem que ter cada vez mais socorristas no mundo todo para poder estar a serviço do ser humano, a serviço das pessoas. E o que uma pessoa precisa, se a pessoa quiser ser um socorrista mental, e como que ela, o que ela precisa fazer? Como que ela chega a esse curso, a essa mentoria? Olha, no Brasil nós estamos com a formação aberta, as inscrições a formação ela é online, são 30 horas online, todas as quartas-feiras, o horário do Brasil às 19h30, 19h30 às 21h30, 2 horas aula por dia, toda quarta-feira. E são 15 aulas, completando a carga horária de 30 horas aula. Então ela adquire nessas 15 aulas todo o conhecimento, adquire as habilidades, as ferramentas necessárias para se tornar um socorrista. Lá no Brasil, o certificado ele é reconhecido pelo MEC, que é o Ministério da Educação lá no Brasil, e a pessoa vai atuar em qualquer lugar onde ela se encontre. Às vezes ela está no clube e ela identificou lá no clube uma pessoa passando por situação de risco mental, ela pode atuar acolhendo ali aquela pessoa. Ela está no trabalho, às vezes o colega na estação de trabalho ao lado está passando por uma situação de risco em relação à sua mente, ele vai então acolher ali aquele colega de trabalho. E o mais interessante é que a pessoa ela não precisa ter conhecimentos prévios, ela não precisa ser formada em nenhuma área da saúde ou da saúde mental para poder se tornar um socorrista. Qualquer pessoa de qualquer profissão pode se tornar um socorrista, está à disposição de servir outras pessoas e podendo, inclusive, trabalhar com a atividade socorrista em saúde mental, principalmente nas empresas. Tem empresas que contratam a nossa empresa para poder formar brigadistas mentais dentro do ambiente de trabalho na empresa, porque aquela equipe de brigadistas ali, o que ela vai fazer? Ela vai estar trabalhando normalmente ali no ambiente de trabalho, mas vai estar observando todos os colaboradores e se tem alguém ali passando por uma situação de risco em relação à sua saúde mental, e estando esse colaborador passando, tem um profissional ali que identifica, vai acolher, vai cuidar, porque o cuidado ele é fundamental no momento em que a pessoa passa por essa situação. Então, o interessante é que, além da pessoa, ela não precisa necessariamente pedir ajuda. O socorrista ele pode identificar alguém que esteja precisando e ele pode ir lá num trabalho sutil, de repente, né, e de acolhimento, né, ir lá e se aproximar, e ir lá conversar e entender de uma forma, né, que ele
que ele já estudou e que ele sabe fazer, né, para que aquela pessoa consiga tirar informações e deixar aquela pessoa mais à vontade, até entender, ir deixando aquela pessoa à vontade para ela se sentir melhor. É isso, né? Sem Isso. necessariamente a pessoa precisar pedir ajuda, né? É interessante, Monique, porque o ser humano ele tem várias formas de comunicar. Muitas das vezes a gente fica focado só na fala. E tem uma Verdade. equação de um comunicador, pesquisador, cientista iraniano, o Albert Mehrabian, que ele fala que a fala, o que nós falamos, só é 7% da comunicação. Os outros 93% da comunicação são a comunicação não verbal. É o corpo falando, é a face falando, as expressões faciais falando, é o comportamento falando, é a reação emocional falando o tempo inteiro. Então, você tem 93% de comunicação ali. A partir do momento que você adquire a habilidade de fazer a leitura desses 93% de comunicação, você tem mais informação do que a pessoa falar, então ela não precisa falar. Então, o socorrista em saúde mental, ele fazendo a leitura de pessoas, né, ele vai entender ali se a pessoa está passando por uma situação de dificuldade ou não. É claro que a partir do momento que ele identifica essa situação, ele vai abordar a pessoa, e aí a gente sempre ensina, né, a abordar com a comunicação não violenta, né, com a comunicação do não julgamento, e para gerar confiança na pessoa, para que a pessoa então possa abrir a boca e começar a compartilhar, para que o socorrista ele possa entender até onde ele vai atuar naquele processo, ou se ele imediatamente precisa encaminhar aquela pessoa para um profissional mais qualificado para poder fazer um atendimento psicoterapêutico. É interessante, Monique, porque vamos supor que na leitura de pessoas, ele identificou uma pessoa que está passando ali, o comportamento mudou, a reação mudou, a pessoa ali está se isolando. Então, o socorrista ele tem duas opções. Ele pode fazer uma abordagem direta, que é ele ir conversar com a pessoa, ele se colocar como um ponto de apoio para poder gerar confiança na pessoa compartilhar. E aí ele se apresenta como socorrista, ele então vai quebrando a resistência e ele inicia um processo de mentoria formal, que é ter um horário para começar a mentoria, ter um horário para terminar a mentoria, ter tarefas a serem exercidas pela pessoa, para ele poder ampliar o conhecimento sobre aquilo que a pessoa está passando e também para que ele possa entender o grau da situação daquilo que a pessoa está passando. E tem a mentoria informal, né? Que é aquela mentoria que não precisa da pessoa se identificar como socorrista, de marcar um horário. Às vezes na empresa, na hora do cafezinho, chama a pessoa para tomar um cafezinho e tal, pergunta como é que tá. Às vezes a pessoa abre um pouquinho, às vezes é uma coisa mais simples, então ele faz uma questão bem sutil, sem a pessoa perceber que está sendo mentorada, mas ela está sendo mentorada, né? O que é diferente do aconselhamento. Eu costumo falar que nós temos que ter muito cuidado com os conselhos que a gente toma, porque lá no Brasil é muito comum, não sei se aqui em Portugal, as mulheres vão no salão de cabeleireiro e aí contam a vida toda, tudo que está acontecendo na vida. E aí o cabeleireiro ali se sentindo, né, recebeu uma comunicação, se sentindo na necessidade de dar uma resposta, acaba aconselhando a pessoa. Só que o cabeleireiro é um especialista em cabelo, profissional na área de cabelo. Muitas das vezes não estudou para fazer uma terapia, para poder proporcionar ali uma devolutiva profissional na área da saúde mental. Então, às vezes, aquela devolutiva que ele vai dar pode incorrer no agravamento da situação que a pessoa está passando. Pode incorrer, às vezes, num aconselhamento que a pessoa vai tomar uma decisão que às vezes não era a decisão que ela tinha que tomar. Então ela está indo no local errado. Então nós temos que tomar muito cuidado com os conselhos da vida. Saber de quem a gente obtém esse conselho, né? Do nível de autoridade que a pessoa tem na nossa vida, para poder acolher o conselho e a gente tomar uma decisão. Então isso é muito complicado. Então o socorrista, ele não, ele é um profissional, é uma pessoa que ele estuda, que ele passa por uma formação, que ele adquire habilidades, mas ele é limitado também.
porque ele não vai fazer um processo terapêutico e ele não vai indicar medicamentos, mas ele vai atuar numa área que até então não existia, que era um limbo nesse âmbito entre pessoa adoecida e sistema de saúde mental. Porque os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras estão nos consultórios, com os consultórios lotados. Eles não têm tempo, né, para poder estar aí identificando pessoas que estão passando situação, acolhendo, conversando, quebrando resistência, fazendo não julgamento, ganhando a confiança das pessoas para depois iniciar um processo terapêutico. Não tem esse tempo. É como se Então, fosse mesmo, assim, eu não sei se eu posso falar isso, mas é como se fosse um bombeiro mesmo, né? Tá ali apagando aquele incêndio daquele momento, né? sim, Aquele ato ali, meio que do desespero, vamos dizer assim. é por isso que é primeiro socorros em saúde mental. Não é? É Sim. aquela questão, você está na autoestrada, teve um acidente, né? A pessoa está ali ferida. Você vai esperar o profissional chegar? Não, você tem que atuar, você tem que ter o primeiro socorro ali, atender a pessoa, né? Você tem que colocar os curativos necessários, estancar às vezes o sangramento, Não deixar morrer, não né? deixar a pessoa morrer. Aí na hora que o profissional chega, ele vai dar continuidade ali naquele processo. E ele é o especialista. Ele é o especialista. Na saúde mental é a mesma coisa. Então, na saúde mental, você identificou, e às vezes a pessoa está tomando decisões erradas, ou às vezes a pessoa ela acha que em algum momento ela vai sair sozinha daquele processo. Então, o socorrista, ele vai lá e começa a atuar. Vai mostrar para a pessoa que não, que ela precisa de ajuda, precisa de um acompanhamento. Às vezes, dependendo do grau de dificuldade dela, vai precisar ali de medicamento para ela poder ficar mais calma, colocar o pensamento em ordem. Então, é um acompanhamento ali realmente de socorro. E é tudo que muita gente precisa. Então, na realidade, hoje é o meu carro-chefe, é aquilo que tem realmente, que a gente tem dedicado as horas de trabalho, tanto com a formação aberta, quanto com a formação fechada, que é quando as empresas nos contratam para a gente poder formar os brigadistas dentro das empresas. Eu ia perguntar sobre isso, sobre as empresas, né? Porque você falou um ponto aí que eu achei interessante e me fez uma conexão com as empresas, que é quando os brigadistas ou os socorristas, eles fazem essa percepção do dia a dia. Então, ter uma pessoa dessas, ou algumas pessoas dessas na empresa que faz essa observação diária, então ele, a partir disso, ele começa a estudar o comportamento e ele faz um conhecimento, é muito mais, é, é, ele vai mais a fundo, né? E fica mais assertivo. Que aí ele começa a conhecer aquela pessoa e está vendo que está havendo uma mudança de comportamento naquela pessoa. Então, quando ele fala assim, olha, esse colaborador aqui realmente está precisando, porque eu estou vendo que ele não era assim há alguns meses atrás. Então, quando há um encaminhamento, a taxa de acerto, de repente, é muito maior. Então, realmente, é importante, né? Sim, com certeza. E é interessante porque é o seguinte, muitas das vezes as empresas, elas querem aumentar a produtividade, querem aumentar o lucro, querem vender mais. E às vezes elas ficam tão preocupadas em treinar a equipe com novos processos, com novo conhecimento, poder vender mais, poder aumentar o processo e tal. Mas aí você coloca uma pessoa doente para um treinamento desse, às vezes você vai agravar aquilo que ela está passando. Porque ela, nossa, meu Deus, não estou dando conta das metas que eu tenho aqui, ainda tem que ter mais meta, ainda tem que fazer mais essa atividade, ainda tem que... Então, às vezes a pessoa ela vai ter dificuldade de lidar com algo que já está difícil dela lidar. E aí a empresa daqui a pouco pode perder aquele profissional. Perder pelo processo da pessoa pedir para sair, demissão, ou até mesmo do afastamento da pessoa, né, ficar um tempo se recuperando e depois voltar, então não está na empresa, não vai estar produzindo, ou até mesmo daquela pessoa ali tomar outros tipo de atitudes ali que de toda forma vai prejudicar a empresa. Ocorre que o seguinte, que a rotatividade é ruim para a empresa, porque ela vai estar sempre tendo que treinar um trabalhador novo, e é muito mais barato ela manter aquele que já está ali, ambientado, treinado, já sabe como fazer a coisa. Então, cuidar da saúde mental é muito mais barato. E aquela pessoa com a saúde mental saudável, o que vai fazer?
ela vai produzir mais, ela vai vender mais, ela vai adquirir os conhecimentos atuais aí das novas tecnologias, da neurociências, dos estudos aí da neurovendas, do neuromarketing. Então, tudo que a empresa precisa para aumentar as vendas dela é cuidar do material humano, do capital humano dela. Agora, se ela deixa de cuidar e o capital está doente, às vezes a empresa está tendo prejuízo, ela está deixando de ganhar porque o trabalhador está colocando em empenho meia boca. Ele está se empenhando de maneira no percentual do que ele poderia executar, do 100% que ele poderia entregar, às vezes o percentual de entrega está menor. Mas por quê? Porque ele está doente em relação à mente. Então, treinar brigadistas nas empresas, e não é para o brigadista um cara que está ali vigiando, só trabalhando, observando, não tem nada disso. Ele é um profissional que está lá trabalhando, fazendo as atividades dele normal, e aí, de repente, ele observa o colega, tudo bem, o colega está ali com um comportamento diferente, então ele vai acolher aquele colega, vai cuidar daquele colega, vai ajudar aquele colega a sair daquela situação para que continuem mantendo um ambiente saudável ali no ambiente da empresa. Então, assim, a gente tem tido uma aceitação muito grande no Brasil, os treinamentos realmente ocorrem todas as semanas, a gente está aí com a agenda sempre ocupada para poder treinar novos colaboradores, novas empresas dentro dessa metodologia. E aí viemos a Portugal a pedido de algumas empresas aqui também para a gente poder fazer esse trabalho, né, de treinamento. E estamos aí desde o dia 8 de outubro, aqui em terras portuguesas, disseminando a mensagem, porque até então o socorrista em saúde mental aqui é uma terminologia que praticamente ninguém conhecia, é algo novo, existe no Brasil, mas não existe aqui, e estamos trazendo para cá agora, porque a gente sabe que o tempo urge, e às vezes a gente tem muitos portugueses doentes no ambiente de trabalho aí, nas organizações portuguesas, e que podem ter uma solução aí do processo que eles estão vivendo de maneira mais rápida, tranquila, sem que a gente tenha aí resultados que ninguém quer. Eu já ia te perguntar isso, como é que estava sendo essa aceitação aqui em Portugal. Então, que bom que está sendo bem aceito e que eles mesmos chamaram vocês, né, para ter o serviço de vocês aqui, né? Ampliar a informação do socorrista em saúde mental agora é a nossa meta. Inclusive, Monique, né, pedimos aí para vocês, para a revista, os canais de comunicação, quem puder amplificar essa mensagem, mais do que uma questão empresarial, é uma questão de humanidade. A gente precisa de passar a disseminar conhecimento em relação às pessoas, em relação ao cuidado da saúde mental das pessoas. O mundo está ficando doente, as pessoas estão estressadas. No Brasil, o índice de afastamento pela nossa previdência lá, os números, eles apontam que depressão, ansiedade, burnout, síndrome do pânico, juntas, elas configuram o maior número de afastamentos no Brasil. Então, olha o tanto que as empresas brasileiras estão perdendo, ou na realidade estão deixando de ganhar, porque estão tendo seus colaboradores afastados ali do trabalho, porque estão doentes em relação à sua mente. E os poucos dados que eu vi aqui de Portugal estão indo no mesmo caminho. E Portugal ainda tem um problema, é um país pequeno, população pequena, a mão de obra trabalhadora pequena. Então, se deixar gringolar aí nessa revolução tecnológica, nesse mundo aí que a gente está vivendo de mudanças a todo momento, as pessoas adoecerem, daqui a pouco a economia vai estar sendo afetada de maneira muito complicada, algo parecido como a gente viveu aí na pandemia. Então nós precisamos tomar uma atitude agora, você que está nos assistindo precisa tomar uma atitude agora, se você é empreendedor, se você é empresário, gestor, diretor de empresa, se você às vezes é uma pessoa física, mas tem um interesse na formação em socorrista mental, a oportunidade está aí. E ainda vou dizer mais, vocês devem estar aqui ouvindo o buzinaço, as buzinas aqui tocando. Então, assim, é só para corroborar com o que Renato está falando aqui, que o mundo está ficando impaciente demais, né? Já está muito, né? E está ficando doente também, né? Porque a saúde mental das pessoas estão em frangalhos mesmo, né? Então, assim, é preciso mesmo amplificar, disseminar. É o que a gente está falando, né? Então, é preciso mesmo amplificar
ajuda para as pessoas, né? Porque às vezes vai além do que a gente gostaria, né? Às vezes a gente fica muito estressado. É óbvio que as pessoas não querem ficar estressadas, né? Mas com toda essa informação, quantidade de coisas acontecendo e a gente vivendo no futuro o tempo inteiro e a gente tem essa competição, né, o tempo todo, e a gente quer ficar bonito, quer ficar rico, quer ficar tudo, né, de melhor e quer ficar igual, né, o tempo todo em rede social, enfim. Então é de ficar doido mesmo da cabeça, né, Renata? Então, assim, primeiro a gente está já terminando. Eu queria te agradecer muito, e você trouxe um tema que realmente é novo, né? Muita gente não conhece, então vamos sim, se depender de mim, da gente aqui, da Voix, do podcast, revista, a gente vai disseminar muito, porque é um tema importantíssimo, saúde mental. Nossa, é o que está em debate número 1. Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, né? E também deixasse seu arroba para quem quiser saber de formação, cursos, como te achar, como te contratar. Então, por favor, você. Gente, lá no Instagram, @dr.renatolisboa. @dr.renatolisboa, você me encontra lá. Também tem o arroba do nosso curso, @socorrista em saúde mental. Você vai encontrar todas as informações lá. E à disposição para a gente poder sempre estar falando desse tema, poder estar voltando aqui quantas vezes vocês nos chamarem, na realidade nos convocarem, né, para a gente poder estar compartilhando com vocês. Agora, saúde mental é prioridade. Se tem uma coisa que impulsiona todas as outras, é saúde mental. Quando a gente vai fazer um trabalho, que é o trabalho da roda da vida, que você vai refletir como estão os seus relacionamentos, suas finanças, a sua carreira, sua espiritualidade, seus hobbies, enfim, todas as áreas da sua vida, e você ali na roda da vida vai pontuando qual que está com a nota melhor, outra com a nota pior, e qual que você precisa cuidar mais para poder impulsionar todas as outras, pode ter certeza que na hora que você percebe que você, aprendendo a gerenciar as suas emoções, aprendendo a tomar melhores decisões, ou seja, cuidar da sua saúde mental, ela é a mola propulsora para poder elevar todas as outras áreas da vida. Porque com saúde mental em dia, você melhora os relacionamentos, você melhora a sua gestão financeira, melhora a sua carreira, porque você vai ter condições de performar mais no trabalho, você melhora todas as áreas da sua vida. Então, saúde mental é prioridade. Se liga. Obrigada, Renato. E vocês já sabem, né? Tem muito mais aí, Voix Podcast, com mais pessoas incríveis e sempre ajudando a gente a pensar fora da caixa e também, sobretudo, saúde mental. Então, a gente se vê no próximo. Um beijo e até lá!